A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar o quarto trimestre de 2025 da classe juvenis, pela graça de nosso Senhor Jesus. Então encerramos aí o terceiro, que foi bênção, e o quarto também será mais bênção ainda, porque juntos estaremos meditando na palavra de Deus. A revista Professor que eu tenho aqui, o ciclo 4, o título é Andando em Amor. Esta aqui é a revista da classe juvenis do quarto trimestre. O tema então central será amor, e nada mais, nada menos, para iniciarmos a lição de número 1, Deus é amor. Falar de Deus, ele é sinônimo de amor, e nós carecemos deste amor, a humanidade carece deste amor. Precisamos viver este amor o tempo inteiro para sermos cristãos verdadeiramente. Então, tendo como título aqui, Deus é amor, vamos aqui para a leitura do texto principal. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Essa lição será ministrada no dia 5 de outubro de 2025. A leitura bíblica em classe está em João 3,16 e também em 1 João capítulo 4, versículo 8 ao 21. Essa leitura deverá ser realizada em sala de aula juntamente com os seus alunos. Temos 3 objetivos, então, nesta aula. Não somente nesse subsídio, mas também na sua aula, o professor fique atento para não fugir do tema. Então, o primeiro é definir a palavra amor e depois entender o atributo do amor de Deus e suas características. Em seguida, perceber como o amor de Deus se manifesta na Trindade. Então, vamos lá, vamos entrar neste assunto maravilhoso. Todos nós carecemos do amor de Deus. Precisamos também do amor das pessoas ao nosso redor. Nós, sim, vivemos em comunidade, todos nós queremos ser amados, o ser humano busca ser aceito, é algo que é normal do ser humano. Pode ser que em muitas situações não seja aceito em alguns lugares, mas o certo é que Deus é amor, né? Deus estará sempre cuidando dos seus filhos, sempre amando aqueles que amam a Deus. Então, nunca estará só aquele que é um servo do Senhor. Tópico 1, afinal, o que é amor? O amor é objeto de múltiplas discussões e reflexões entre filósofos, psicólogos e teólogos, na busca de compreendê-lo e defini-lo. Mas afinal, o que é amor? Vendo pelo propósito de Deus, da Bíblia. Nós falaremos aqui na psicologia, da filosofia, da ciência humana, mas vamos olhar pela ótica de Deus. O que é amor? O amor verdadeiro. Nós citaremos exemplos aqui da ciência humana, mas o amor, o principal, é o amor de Deus. Este é o ponto desta lição. Mas vamos aqui então para o significado da palavra amor, o que a psicologia pensa, o que a filosofia e também a teologia. 1.1 pela etimologia. Então, a etimologia, né, o significado da palavra, a palavra de língua portuguesa, amor, vem do latim amorem, utilizada para descrever o sentimento de gostar, sentir desejo e afeição por algo ou alguém. Ou seja, descrito no dicionário, se nós formos procurar o dicionário, este será o significado: o sentimento de gostar, sentir, estar próximo, ter uma afeição por algo ou por alguém. Nós amamos as pessoas, amamos nossos familiares, amamos a Deus, então nós temos essa afeição por pessoas assim. Nós amamos também fazer algo, né? Nós temos também, às vezes nós falamos, isso é muito bom, né? Eu gosto muito de fazer isso. Aí tem pessoas, né? As irmãs principalmente falam, eu amo fazer isso. Então é algo que realmente está no coração desta pessoa realizar este projeto, né? Ou amar alguém, ou amar algo. Na Bíblia há várias expressões, no hebraico e grego, que trazem definições distintas de amor. Na Bíblia fala muito sobre amor, com certeza, né? É uma das palavras que podemos dizer assim, polissêmicas, que tem vários significados, várias situações na Bíblia em que se fala do amor. Lógico que existe um amor que é o amor de Deus, que é centralizado, e aí, assim, em seguida, nós podemos então entender, né? Lógico que Deus como a base ali de tudo, como Deus como a base do amor, e nós podemos definir assim a nossa vida, nas outras áreas. Sempre Deus em primeiro lugar, em tudo, até na questão de amar, a questão do amor. Nós podemos colocar, por exemplo, a pessoa, que todos nós fomos feitos, o início ali do homem, Deus cria o homem, depois cria a mulher, ou seja, para que o homem pudesse amar a mulher amar o seu esposo. Então todos nós, naturalmente, buscaremos uma companheira, e este amor deve ser baseado no amor de Deus, na vontade de Deus, aquilo que Deus quer de nós, observando primeiramente aquilo que Deus espera de nós, ou seja, amando a Deus, amando fazer a sua vontade, para que também possamos desfrutar do amor de uma companheira, do amor das pessoas ao nosso redor, dos familiares. Deus dá todo este ensinamento através da sua palavra, através da sua demonstração de amor ao homem, por nos criar, também por enviar o seu Filho amado, por morrer na cruz por nós e por cuidar de nós em cada situação de nossas vidas. 1.2, pela psicologia,
uma das várias teorias sobre o amor na psicologia, define-o como um sentimento construído a partir de 3 fatores: emoção, paixão, atitude, intimidade e um comportamento de proximidade, compromisso. E que, dependendo da intensidade desses fatores, é que surgem os tipos de amor. Pela psicologia, então, vários fatores podem surgir, né? Na verdade, 3 fatores que são os principais que a psicologia cita, que é a emoção, que é a atitude, o comportamento, e aí sim surge o amor. Esta é a visão da psicologia. Outros afirmam que o amor é pura química. Alguns falam, né, que o amor é algo do corpo humano, que é do corpo, que é químico, não sendo intrínseco ali da alma, né, do coração da pessoa. A psicologia, normalmente a ciência humana vai procurar respostas naquilo que é humano, naquilo que é palpável, naquilo que é entendível, né, naquilo que eles enxergam. Nós, como crentes, como cristãos, nós sabemos que o amor de Deus, ele é o amor supremo, é o amor incondicional, que Deus nos amou e colocou esse amor em nós, porque fomos feitos imagem e semelhança dele. Nós sabemos disso, nós entendemos isso pela fé. Pela fé. A ciência não tem fé. A ciência acredita naquilo que ela pode pegar, naquilo que ela pode. Nós falamos assim: Deus tem o controle da situação. Para a ciência, isso é indiferente, né? Porque eles querem ver o controle mesmo. É como se precisasse ver um controle, né? Preciso ver o controle da situação. A ciência é assim, né? Cadê o controle? Cadê? É mais ou menos desse tipo. A ciência precisa de ter algo ali que ela veja, que ela possa segurar em suas mãos. Mas o crente para ser o verdadeiro crente, né? Crente, a palavra crente se diz, liga à fé. Então nós vivemos pela fé. 1.3, o amor pela filosofia. Um filósofo da antiguidade definiu como sendo a busca da beleza e do bem. Para ele, o amor não pode ser belo nem bom, pois quem ama busca algo que não possui. Quem falou isso? Foi Platão. O conceito de amor, pelo viés da filosofia, na pós-modernidade, né, nos nossos tempos pós-moderno, afasta tudo que é considerado desconfortável, tornando-se sentimentalizado e relativizado. Hoje, o amor, a visão do amor é relativizada pelas ideologias, pelos pensamentos do homem. Sendo que nós já sabemos, nós vamos tratar disso daqui a pouco, que o amor verdadeiro, ele provém do Senhor. Deus, ele demonstrou o seu amor de uma maneira imensa, incomparável a qualquer outro ser. Que qualquer demonstração que outro ser possa ter realizado por alguém, Deus foi supremo nisso. Não foi Mahatma Gandhi, não foi os apóstolos ali que pregaram a palavra, que levaram, né, também ali na igreja de Jerusalém o alimento. Não foi um grande homem, um grande considerado hoje na sociedade. Não, o amor supremo é o amor do nosso Deus. Ele é maior de todos, ele é o maior que todos e é o amor que todo homem necessita. Esse é o amor de Deus. Hoje as pessoas relativizam o amor, atribuem-o a práticas utilitaristas e hedonistas. Muitas das vezes as pessoas hoje, muitos dizem que não amam, que é importante a felicidade, às vezes está em desfrutar da vida de várias formas, de várias maneiras, e nisso se perdem, né? Nisso nunca preenche, nunca se sentem inteiros, se sentem alegres, por causa de não ter esses sentimentos completos em si, porque vive uma forma banal. O amor hoje é relativizado. Aquilo que me é sentimentalmente útil e agradável, então será amável. As pessoas, fazendo assim, elas negam a responsabilidade, negam as lutas, porque amar a Deus, vamos falar do amor a Deus, requer de nós compromisso, requer de nós atitude, fidelidade ao Senhor, requer renúncia, e muitas pessoas querem ser amadas por Deus, mas não querem amá-lo, porque para amá-lo é preciso renunciar a algo de si. E as pessoas então desprezam a Deus. E desta forma, eles querem viver uma vida de prazer, da forma que eles quiserem, com vários prazeres mundanos que contaminam a alma, que Deus, em seu amor por nós, já nos provou que isso é mal. Mas o ser humano que não tem a Deus, ele não enxerga essa verdade. Então é preciso amar verdadeiramente. As pessoas hoje não querem amar verdadeiramente. Muitos amam por palavras. Muitos amam até um momento da luta. Muitos amam até a enfermidade. Veio a enfermidade, acabou o amor. Então isto, na verdade, não é amor. Isso é interesse próprio. É disso que a lição está falando neste ponto aqui, vendo então pela razão humana. Falando da filosofia, nós estamos falando do quê? Do pensamento humano, da lógica humana. A lógica humana é dessa forma. Por isso que para viver bem o amor de Deus, viver bem o amor eros, né, que é o amor de companheiro, companheira, o amor entre os irmãos, o amor fraternal, é preciso que Deus esteja nesse projeto. Em todos os projetos
Inclusive no relacionamento, né? Quando se diz de relacionamento, nós estamos falando aqui de amor, então estamos falando de relacionamento com Deus, com o homem, com as pessoas. Para isso, Deus é o padrão. Deus é o padrão para as nossas vidas. E pela teologia, o que a teologia pensa, né? A teologia, que é o estudo sobre Deus, é estudo sobre aquilo que é do Senhor. Então, o que pensa sobre o amor? Na teologia cristã, o amor possui uma definição mais profunda, não sendo considerado um sentimento, mas uma decisão que abrange coração, mente e vontade. Então, aqui nós já entendemos, né? E que envolve a questão humana, a questão do homem por inteiro, corpo, alma e espírito. Aqui está falando de coração, mente, vontade, ou seja, todo o nosso ser se volta para viver verdadeiramente esse amor. Somente quem entende isso poderá amar alguém de uma forma verdadeira, poderá amar o Senhor em todos os momentos, e não só no momento que necessitar, ou só no momento de angústia, ou seja, todas as áreas do ser. Tanto é assim que o Senhor mandou que amássemos nossos inimigos. Isso aqui é algo que assusta quem não é servo do Senhor, amar os seus inimigos. As pessoas hoje querem matar os seus inimigos, querem fazer mal aos seus inimigos, se vingar de seus inimigos, desejando mal aos seus inimigos. Mas Jesus falou, ame os seus inimigos. Por isso que o amor de Deus, ele é exatamente aquele ponto que nós falamos, que faz com que o cristão ande na contramão do mundo. Faz com que o cristão faça obras totalmente ao contrário do que a maioria faz. É o amor de Deus que nos move a realizarmos obras assim. Circunstâncias que jamais acontecerá por sentimentalismo. Mas somente quando em obediência a Deus a pessoa decide fazer o que é certo. Somente quem é obediente, temente ao Senhor, entende que é necessário fazer o que é certo em circunstâncias contrárias, em circunstâncias difíceis, onde a circunstância pede uma decisão humana, uma obra da carne. Por exemplo, se a pessoa me contrariou, eu vou respondê-lo. A carne chama para fazermos isso. Se a pessoa me insultou, eu vou insultar e, quem sabe, eu vou até as vias de fato. A nossa carne pede isso, mas o amor de Deus fala para fazermos o contrário. A pessoa nos atacou, ore por essa pessoa. A pessoa está difamando a mim, ore. Põe os seus joelhos no chão, apresente essa pessoa a Deus. Tenha misericórdia. Sabe por quê? Porque o nosso Deus entende que por trás da maldade está o inimigo. Por trás de todo o mal está o inimigo. Lógico que o homem, ele faz a decisão, mas quem perturba, quem tenta o homem a realizar obras más é Satanás. Então Deus entende que por mais que pessoas estão ali sendo usadas por ele, e muitas das vezes nós queremos dar o troco, queremos devolver na mesma moeda, mas o amor de Deus nos mostra que é diferente, que é totalmente diferente do que nós imaginamos. Por isso que o amor de Deus ele tem que estar na nossa vida, centralizado em nosso ser. 2.2, né? Tópico 2, o amor como atributo de Deus. 2.1, os atributos de Deus. Os atributos divinos são suas qualidades permanentes, ou seja, não se perdem com o tempo, inseparáveis da essência de Deus. Estes são os atributos. E o amor é o principal, o amor de Deus por nós. Ele nos criou, ele nos orientou como viver, e sabendo ali como o povo ali no deserto, o povo, na verdade, ali na prática da lei, sabendo que aquilo era pesado, ele enviou o seu filho para morrer na cruz por nós, quando nós deveríamos estar mortos pelos nossos erros. Então o Senhor, ele entregou a sua vida por nós, a vida do seu filho por nós. Ele sofreu por nós, por amor a nós. Então o amor é a essência, é o atributo principal do nosso Deus. Eles são divididos, né? Os atributos de Deus, vamos aqui para os atributos, são divididos na teologia entre incomunicáveis, que não são transmitidos aos homens, tais como onipresença, onisciência. Estes atributos são exclusivos do nosso Deus. Mas também tem aqueles que são comunicáveis, ou seja, que são passados adiante, são transmitidos aos homens, tais eles como bondade, fidelidade e amor. Provém de Deus. A bondade que nós realizamos provém de Deus. A fidelidade é do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é fiel naquilo que Ele cumpre, naquilo que Ele promete. E o amor provém dele, porque também fomos feitos imagem e semelhança, e este amor está em nós. 2.2, expressão do amor de Deus. Como foi visto, o amor é uma das características intrínsecas de Deus. Isso quer dizer que Deus é amor em sua essência e totalidade. Ele não possui o amor, mas é o próprio verbo amar. Dias atrás, um jovem perguntou, indagou sobre a questão da graça, que se o Senhor nos abençoou pela graça, por que precisamos então viver uma vida de santidade?
Então a resposta que nós demos a este jovem foi que o Senhor, ele deu a sua vida, deu o seu Filho amado por nós naquela cruz para morrer por nós, fomos transformados, então, pela graça do nosso Senhor Jesus, esse favor imerecido, e a vida de santidade faz parte da transformação. Somos nova criatura, fomos criados novamente, então nascemos de novo. E nesse nascimento novo, a vida de santidade faz parte da nossa vida. Esta é a minha vida. Quando eu erro e fico angustiado com o pecado cometido, quando nós erramos, é justamente porque aquela vida de pecado já não nos pertence mais. E por isso que nós voltamos imediatamente aos pés do Senhor, arrependidos, pedindo perdão ao Senhor, e assim continuamos trilhando o caminho do Senhor. Amar faz parte do cristão. O amor de Deus é intrínseco, faz parte. Deus é amor. O servo do Senhor, aquele que cumpre a vontade de Deus, também é amor. Se ele vive na totalidade, na essência, naquilo que Deus requer de nós, nós também seremos pessoas amorosas. Não é à toa também que somos conhecidos como pessoas que amam o próximo. Sim, temos maus exemplos. Obviamente que temos, em todos os lugares temos maus exemplos, mas a boa parte daqueles que são servos do Senhor sabem verdadeiramente o que é amor. E este amor está intrínseco em nós. Assim que somos transformados, o Senhor nos move a realizar obras, como está lá em Gálatas 5, 22 e também 23, que fala sobre os frutos do Espírito, e dentre eles está o amor. Nós naturalmente queremos realizar obras, essas obras maravilhosas que são atributos do próprio Deus, que Deus comunicou a nós, entregou a nós, e assim podemos agir conforme o amor de Deus. Lógico que distante de tudo aquilo que Deus é, daquilo que Deus representa, da sua fidelidade. Nós somos, com as nossas falhas, nós podemos ser podemos realizar um pouco daquilo que Deus requer de nós, aquilo que Deus é. É possível observar Deus expressando seu amor de várias maneiras, chamando os gentios à reconciliação, prometendo restaurar Jerusalém, declarando seu amor, sua fidelidade a Israel, esquecendo as iniquidades do seu povo. Por várias vezes Deus mandou alimento para aquele povo que reclamava no deserto. Deus cuidou de ti, cuidou de nós, cuida dos nossos alunos, mesmo diante das nossas falhas. Nós falamos muito do exemplo do povo de Israel que pecou. O Senhor alertava eles que para que não realizasse aquelas obras más, vivendo uma vida de pecado, idolatrando outros deuses, mesmo assim Deus perdoava, porque Ele é amor. E o mesmo acontece conosco. Nós falamos de Israel, mas o mesmo acontece conosco, que somos falhos. Mesmo assim, amanhã, se eu errar hoje, amanhã, ou daqui a pouco mesmo, eu errei, arrependido estou, pedi perdão ao Senhor, o Senhor já me ama novamente, o Senhor continua, na verdade, não deixa de amar a nós, e continua assim nos abençoando. O amor é incondicional, Ele continua abençoando o seu povo. 3 características do amor de Deus. Insondável, 3.1. Antes de irmos adiante, só quero pedir ao professor, os irmãos aí que estão assistindo a aula, que deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo também com outras pessoas, para que conheçam a palavra de Deus, que conheçam esse amor incondicional que provém do próprio Deus, que somente Deus pode fazer essas maravilhas na vida de cada um de nós. Então, características do amor de Deus, 3.1, insondável, não importa o nosso grau de espiritualidade ou intelectualidade. Jamais compreenderemos a medida do amor de Deus por nós, jamais, está além da nossa compreensão, é inexplicável. O amor de Deus é grande demais para ser inteiramente compreendido, pois ele excede todo entendimento. É exatamente um pouquinho desse que é difícil para o ímpio entender. Nós falamos agora há pouco, que é que quando Deus manda amarmos os nossos inimigos, isto é algo que somente quem está em Deus compreende, somente quem serve ao Senhor pode compreender. Aquele que é ímpio, que está cego pelo pecado, ele jamais entenderá dessa forma, e por isso nós vemos as obras que essas pessoas cometem. É morte, é mal, é difamação, é calúnia, terríveis obras que o homem realiza por causa da sua cegueira espiritual. Mas aquele que é servo do Senhor, ele não tem cegueira espiritual. Ele enxerga exatamente aquilo que Deus quer mostrar para nós, e podemos agir conforme o verdadeiro cristão. 3.2, imutável, o amor de Deus não sofre nenhuma mudança, é um amor eterno. O Senhor continua interessado em nós, apesar de nossas falhas e faltas. Ou seja, o amor do Senhor é incondicional, Ele nos ama, mesmo nós cheios de falhas, muitos de nós cheios de maldades, muitas das vezes, e digamos, aquele que ainda não aceitou a Cristo, com as suas maldades, Deus perdoa. Nós, como servos do Senhor, não devemos ter maldade em nossos corações, Então, o ímpio, cheio de maldade, o Senhor perdoa, assim como nos perdoou quando nós aceitamos a Cristo Jesus. Então, este amor é imutável,
Deus, ele cuidou do seu servo Adão, dos que vieram após Adão ali no início, cuidou dos nossos antepassados e cuida de nós hoje e cuidará também daqueles que virão, se até lá o Senhor não voltar, daqueles que quiserem servir ao Senhor verdadeiramente. E este amor não muda. O que muda é o amor do homem. A palavra de Deus aí em Mateus 24 fala que o amor de muitos se esfriará. Ou seja, nós podemos ver aí as pessoas cada vez mais sendo más, amando menos o próximo, fazendo atrocidades aí com o próximo, pessoas que jamais, que assustam, nos assustam muitas das vezes, pessoas que deveriam amar, por exemplo, pai, filho matando filho matando pai, e assim vai acontecendo coisas desse tipo. Esse é o amor se esfriando, mas o amor de Deus continua o mesmo. O 3.3 então reafirma que a incondicionalidade desse amor é incondicional a pessoas que só amam quem as ama. Tem pessoas que só amam quem os ama, só vai retribuir, só vai amar através da retribuição. Se me amar, eu vou amar também, se não me amar, é isso. Não, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, esse amor é incondicional, esse amor que nós não merecemos de forma alguma. O homem, ele pecou, ele errou e permaneceu no erro, e Deus avisou. Mesmo assim, Deus teve misericórdia de nós, enviou o seu único filho para morrer na cruz por nós. Isso demonstra que o amor de Deus é realmente incondicional e não faz acepção de pessoas. Todos são amados por ele, todos que correrem aos pés do Senhor serão perdoados seus pecados, se assim forem verdadeiramente, com o coração verdadeiro. Tópico 4, o amor de Deus na Trindade. 4.1, o Pai, o amor em essência. Deus, ele é o amor em essência. Deus é amor. Deus amou a humanidade, ele começou tudo ali no Jardim do Éden, o projeto, não só no Jardim do Éden, mas quando ele criou os céus e a terra, projetando a coroa da sua criação, que era o homem. Esta é a demonstração de amor. E ele, vendo a luta dos seus filhos para que pudessem vencer as tentações, as lutas, as batalhas, após a queda ali no Jardim do Éden, mesmo assim Deus não abandonou os seus filhos. Mesmo seus filhos tendo-os abandonado, Deus agiu com amor. Este é o amor ágape. Tal conceito implica abençoar inimigos e receber em troca repulsa, desprezo, e mesmo assim continuar amando. É o amor de Deus, É o que nós falamos. Se aplica aqui também o amor incondicional. O mundo não vê lógica nisso. Muitas das vezes até nós precisamos, para agir como servos do Senhor, nós temos que vigiar, E às vezes a pessoa nos faz o mal e nós temos que fazer aquilo que Deus pediu, que Deus ordenou, através da sua palavra. Ame os seus inimigos. Então nós temos que quebrar muitos grilhões dentro de nós para podermos agir dessa forma. Mas esta é a verdade. Não só o ímpio, ele não entende isso. Às vezes nós, sendo servos do Senhor, queremos questionar, mas no fim nós nos movemos, verdadeiramente, sendo como verdadeiros cristãos, nós nos movemos a amar o nosso próximo, amar também os nossos inimigos, Amar o próximo é mais tranquilo, Mas e os inimigos? Também deve ser feito da mesma forma. 4.2, o Filho, o amor encarnado. Então o Pai, ele enviou o seu Filho. O Pai, então nós estamos falando aqui da Trindade, o Pai nos amou, e em seguida ele enviou o seu Filho. Aqui é a ação, a Trindade, demonstrando o amor também. Foi tudo por amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a ação deles é pelo amor a nós, por misericórdia para cada um de nós. O Verbo se fez carne, então ele enviou o seu único Filho, João 1:2, para que o amor em essência pudesse estar entre os homens. A vida do amor encarnado, Jesus, marcou definitivamente a humanidade. A humanidade passou por uma mudança, uma transformação, após Jesus morrer naquela cruz. Agora tudo novo se fez, tudo. Por isso que quando aceitamos a Cristo, somos nova criatura. O mundo, a humanidade definitivamente foi marcada com a morte de Jesus Cristo, com a maior demonstração de amor que qualquer pessoa, que um homem, Jesus estando aqui como homem, realizou por outro homem. Por isso que o feito de Jesus é incomparável. Não cabe comparação com qualquer outro feito. O amor de Jesus pela humanidade é um amor imenso, um amor incomparável. 4.3, o Espírito Santo, o amor derramado após a ascensão aos céus, do amor encarnado de Jesus, após Jesus ascender ao céu, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Jesus disse que morreria, mas não nos deixaria órfãos, e por isso enviaria o Consolador, o Espírito da verdade. Ou seja,
o Senhor Jesus ascendeu aos céus e os discípulos ali, o Senhor Jesus fala aos discípulos, eles estavam preocupados, o seu amigo que esteve com ele, o seu mestre, estava prestes a retornar aos céus, ele morreria e ascenderia aos céus. E os discípulos estavam preocupados. Jesus falou que deixaria o Espírito Santo para guiá-los, para mostrar para eles que decisão tomar diante de cada circunstância de sua vida. Esta é mais uma vez a demonstração de amor. Desta forma agora o Espírito Santo agindo na vida de cada um de nós, por amor, para que nós possamos sempre enxergar o caminho do Senhor, para que possamos trilhar este caminho, para que os nossos alunos trilhem o caminho do Senhor. O nosso Deus providenciou o seu Filho para morrer na cruz por nós, encarnou, o seu Filho foi encarnado, esteve aqui como homem, como Deus e como homem, sofrendo tudo que nós sofremos de lutas, de dores. Jesus sofreu e morreu por nós, para que todos nós pudéssemos ser salvos. E em seguida, Jesus, ascendendo aos céus, deixou para nós o Espírito Santo, que nos guia, para que possamos permanecer na verdade. Isto é a maior demonstração de amor. Tudo isso, esse amor de Deus, se resume à salvação em Cristo Jesus, que todos nós necessitamos. E Jesus pode fazer sempre algo novo, algo maravilhoso na vida de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, professores, em sala de aula, que todos tenham uma ótima aula. Vamos aqui para a dinâmica, uma dinâmica para o professor realizar em sala de aula. A dinâmica tem como tema Deus é amor. Então, o objetivo é de mostrar de forma prática que o amor de Deus deve ser compartilhado e nunca guardado só para nós. Materiais, balões, um para cada aluno. Canetinhas ou papéis com palavras positivas. Fé, paz, alegria, perdão, esperança. Então, palavras deste tipo. Um versículo central, que pode ser em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, o passo a passo da dinâmica. O líder, o professor, vai ler o versículo e realizar uma pergunta. A seguinte, o versículo é 1 João 4,8, então o professor leu e depois faz a pergunta. O que significa para vocês que Deus é amor? Qual é o significado de Deus é amor? Distribua então para cada participante um balão vazio. Dentro de alguns balões, coloque papéis com as palavras relacionadas ao amor, por exemplo, perdão, misericórdia, amor, paz, alegria. Agora fale para que eles encham os balões, todos devem encher os balões e segurar. O líder explica, o amor de Deus preenche a nossa vida, assim como o ar enche esse balão. Agora é a hora de compartilhar. Peça que cada um jogue seu balão para outra pessoa. Cada participante deve receber e trocar balões várias vezes. Depois, quem tiver um balão com papel dentro, lê em voz alta a palavra que está ali. Após compartilhar, cada um compartilhar o balão, faz aquela brincadeira ali com o balão. Agora cada um vai ali estourar o seu balão e vai ler qual é a palavra que está ali dentro relacionada ao amor. Então, a reflexão final é exatamente para que, assim como os balões foram passando de mão em mão, o amor de Deus também deve ser compartilhado. Ele não é para ficar guardado só conosco, mas para alcançar outras pessoas. Então, conclua, Deus é amor e esse amor só faz sentido quando é vivido e repartido. Amém? Essa dinâmica é bem simples, mas muito especial e bem reflexiva, Vai refletir no interior de cada um de nós. Que Deus abençoe em nome de Jesus e até mais, meus irmãos.